Bom, e agora a gente vai trabalhar com a questão da qualificação. A gente adora trabalhar com a questão de qualificação, porque é um processo muito legal, que a gente consegue entender muito bem a empresa. Então, a gente tem aqui alguns pontos, né, para trabalhar com a qualificação na prática. Isso aí. Bom, até comentando um pouco do que a gente falou antes, né? Para a gente ter que esse processo aconteça, é muito importante que a gente faça um planejamento antes e que a gente faça uma documentação, que a gente documente, né, tudo que a gente está definindo. Então, por exemplo, a gente definiu aqui que a gente vai seguir esse funil de vendas, né? Que esse é o melhor método que a gente vai aplicar, né? Depois, a gente vai definir o perfil do cliente ideal, então a gente vai fazer o ICP, vai definir. Hoje, o perfil do cliente ideal é com essas características, né? Com esse cargo, desse segmento, por quê? E o que seria o perfil ideal nesse caso? Vamos dizer assim, que é o perfil que a gente sabe que ele fecha mais rápido, ele fecha menos tempo, ele é o que tem mais fit com o nosso negócio. Então, esse é o perfil ideal. Só que para isso, como que a gente vai, então, identificar que essas pessoas estão hoje na nossa base? É através de campos, né? A gente tem que fazer, por exemplo, estruturar qual é o nosso formulário de topo, de meio, de fim de funil, né? Como que a gente consegue, então, coletar essas informações, vamos dizer assim, quais são os campos que, com eles, a gente consegue definir que essa pessoa que está preenchendo ali é o perfil que a gente busca. Então, assim, campo de cargo, tem que colocar ali as informações que vamos dizer assim, os cargos que são, né, do perfil ideal e também dos que não são, né? Como, por exemplo, a gente estava conversando um dia desses, o estudante, né? O estudante normalmente aparece e é importante que a informação de resposta aqui, cargo, por exemplo, né, seja estudante. Por quê? Porque é ali que a gente tira essa pessoa. É ali que a gente vai identificar quando ele colocar estudante, que ele ali já é desqualificado. Né? Ele pode entrar no fluxo de nutrição, mas a gente tira ele do fluxo, né, comercial. Então, ele não vai seguir aquele processo que a gente estava mostrando antes. Né? Então, isso é bem importante. Então, lembre-se que em todas as landings é importante que padronize esses campos. Porque a gente, por exemplo, daqui a pouco pergunta cargo numa landing, mas tem uma landing específica que não está com aquelas mesmas informações. Então, como que a gente vai cruzar, né? Quando a gente fala de fluxo de e-mail, é importante esses dados que eles sejam sempre os mesmos, porque é aí que a gente vai conseguir cruzar essas informações e fazer que eles sigam o fluxo corretamente, né? Então, uma coisa que é bem legal de comentar é que existem ferramentas de produção de landing que têm formulários inteligentes, que conforme a pessoa for ela vai preenchendo, a gente não quer formulários longos também, né? Demais, que né, a gente diminui a taxa de conversão. Então, esses formulários, cada vez que ela preenche em landings diferentes, a gente vai perguntando, pegando uma informação dela, que é necessária para a gente definir se ela é o perfil ideal ou não. Né? Então, essa é uma estratégia que é bem interessante, assim. E também tem aquele ponto que a gente falou antes, diagnóstico. Né? A gente faz uma ferramenta que a pessoa pode... eu quero fazer um teste do meu perfil. Com aquele teste, a pessoa vai trazer mais informações. Automaticamente, quando ela começar a responder as perguntas que ela não está respondendo para receber o resultado, a gente consegue, a partir dali, ter informações sobre ela e que a gente ali já consiga definir. Esse aqui é o perfil ideal ou não. O que a gente vai fazer com esse perfil a partir de agora. Né? Então, tendo esses critérios bem definidos, que também é importante que sejam documentados, então, por exemplo, área de marketing, área comercial, estejam alinhadas de quais são os critérios de MQL, de SQL, porque isso tem que estar muito bem acordado, tem que estar bem alinhado, para que quando essa pessoa chegue lá no comercial, não aconteça assim de, por exemplo, o time comercial dizer, não, esse perfil não é o que a gente quer, né? Mas como assim, né? Se a gente definiu lá no início. Então, se isso está definido, é a forma que a gente tem de estar todo mundo alinhado, está todo mundo seguindo o mesmo fluxo, né? E entendendo que aquele é o perfil que pode, então, ser, né? Que é qualificado para as duas áreas. Pode acontecer de ter mais de um perfil também. Então, você tem mais de um produto, cada produto tem o seu cliente. E aí, então, a gente tem que cruzar esses dados, né? Essas informações dos campos, vamos dizer assim, com desses materiais que a pessoa vai preencher ao longo do processo. E aí, a partir disso, a gente consegue definir qual é o perfil de lead, qual é o lead que vai passar, então, para o time comercial, né?
E aqui a gente tem um modelo de lead scoring, né? Que a gente vai ter o perfil A, B, C e D. Então, como a Desi comentou, só estou vendendo um serviço específico que um cargo específico usa. E a pessoa me diz que é estudante, ele é um perfil D para mim. Porque ele não tem o cargo que eu preciso, né? Então, vamos supor que o cargo é uma das coisas que mais pesem para mim, para tomar essa decisão. Então, depois do cargo o segmento, depois do segmento a região, enfim, vão ter várias informações que podem definir quem é esse perfil A, quem é esse perfil B, enfim. E aí a gente tem aqui também um avanço, vocês vão ver que o perfil A, ele precisa de pouquíssimas interações, né? Muito menos interações, metade do que o perfil B precisa, para eu jogar ele para vendas. Porque ele está muito alinhado com o cliente ideal. Então, essa solução a gente já sabe que encaixa muito bem com ele. Então, eu não preciso esperar ele entender de uma melhor forma. Eu posso, digamos assim, hackear esse processo de vendas ali no meio e o meu comercial já contatar essa pessoa antes. E, inclusive, também as questões mais afuniladas ali de marketing, a gente começa antes, né, com esse perfil. E assim a gente vai indo. Com o perfil B, a gente atrasa um pouco mais esse processo, né? O perfil C um pouquinho mais. E o perfil D, a gente realmente só vai para vendas quando ele atinge uma pontuação social muito grande, que ele realmente já, sei lá, ele interage com tudo, todo dia, né? Ele está sempre baixando tudo, ele está sempre atento a tudo. Então, aí que a gente vai ter ali um contato para ele. Por que que a gente tem essa classificação, né? Para otimizar mesmo esse contato do time de vendas. A gente percebe, assim, muitas vezes pode acontecer também de vendas tentar se adiantar, né? E tentar contatar leads que estão muito crus. Então, a pessoa acabou de preencher um formulário que não tem a ver com comercial, tem a ver com conteúdo, enfim, o comercial já vai lá e pega e entra em contato, né? Aqui a gente está muito afobado. Então, é legal ter essa definição, esses critérios para poder sentir um pouco mais em que momento a gente entra em contato ou não com esses caras, né? Com essas pessoas, enfim, que estão ali no nosso fluxo. Beleza. Como é que eu, né, faço essa segmentação, então? O que é o meu perfil A, meu perfil B, enfim, como é que eu vou fazer isso? Vai depender muito dos critérios que tu usa para vender. Então, assim, se cargo é importante, alguma informação demográfica, idade, ou alguma coisa nesse sentido é importante para ti, se o segmento da empresa é importante ou não. Então, dependendo de informações que vocês já usam no dia a dia, né, vocês conseguem identificar, bom, meu cliente é assim, 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 é da região tal, ou é de todo o Brasil, ou é de fora do Brasil, ou tem lá um número de funcionários X da empresa, enfim, tem alguma informação que isso indica o quanto ele é adequado para o meu negócio ou não, vou usar essas informações como critérios. A quantidade de informações, né, enfim, a quantidade de perguntas que a gente vai fazer e o que é essa definição, né, do cliente ideal, vai depender muito do negócio de cada um. Então, aqui a gente deu alguns exemplos, podem ser mais perguntas, podem ser menos, depende da complexidade da solução, né? Quanto mais complexo, daqui a pouco mais tipos de produtos diferentes, pode ser que as perguntas também aumentem. Agora, não, eu tenho uma consultoria que ela é meio geral, ela já é específica, sei lá, uma consultoria específica para um segmento. Então, as perguntas, elas já são menos perguntas, né? Elas já são, já tem um direcionamento muito bem feito, eu consigo fazer menos perguntas para essas pessoas. E assim a gente vai tocando aí esse fluxo, né? E aí, vamos supor assim, para pontuação, o que eu vou fazer para pontuar as coisas? Bom, conversão de material, conversão de topo de funil, essa questão de materiais que trazem mais leads para prospecção, não tanto para MQL, a gente vai trazendo uma pontuação mais baixa para essas pessoas, né? Clique em página do site, foi para o blog, acessou alguma informação, abriu e-mails, tudo isso pode ser pontuado de uma forma mais baixa. E aí, quando a gente tem assim, participação em eventos, solicitação de orçamento, coisas que comprometem mais a pessoa, né? Se ela tem um contato maior, a gente vai dando uma pontuação mais alta
para a gente conseguir fazer esse funil aqui funcionar muito bem, né? Não tem uma regra exata, depende dos materiais disponíveis, né? Então, acaba que tudo depende do que vocês trabalham hoje, quais são os produtos, quais são os serviços e quais são os materiais disponíveis para fazer esse fluxo todo acontecer.